Era uma madrugada fria de outono de 2016, em Freiburg, uma cidade universitária do sul da Alemanha, conhecida por ser acolhedora. Maria Ladenburg, uma estudante de medicina de 19 anos, pedalava para casa após uma festa com amigos. Eram cerca de 2h30 da madrugada, e ela seguia por uma ciclovia às margens do rio Dreisen, um trajeto comum para estudantes. Porém, Maria nunca chegou em casa. Ela foi brutalmente atacada e seu corpo foi encontrado boiando no rio Dreisen. Esse é considerado um dos piores e mais polêmicos crimes de toda a Alemanha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Maria Ladenburg, um caso que ocorreu na Alemanha e, como eu já disse agora aqui na introdução, é considerado um dos casos mais polêmicos e piores já ocorrido lá. Esse caso ele gerou uma enorme repercussão lá na Alemanha. Eu não sei se vocês já conhecem ele, tá? Hoje eu trouxe aqui todos os detalhes que eu encontrei, mas na época que ele ocorreu foi um grande alvoroço, não só na Alemanha, também como na Europa. Houve muito debate sobre ele e, inclusive, algumas leis lá no país chegaram a ser alteradas por causa dele. Bom, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para entender toda essa história. O vídeo hoje ele tá grandão, tá? Eu já tô avisando, eu sei que muitos de vocês gostam, outros já não gostam, mas o vídeo hoje ele tá bem completo. No mais é isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Maria Ladenburger nasceu em 6 de dezembro de 1996, em Freiburg, uma cidade com mais de 200 mil habitantes localizada no sul da Alemanha. Ela era filha do casal Clemens e Friederike Ladenburger. Maria era a filha mais velha de 3 irmãs e, de acordo com fontes, cresceu em um ambiente familiar amoroso, religioso e que estimulava a busca constante pelo conhecimento. Seus pais foram descritos como profundamente católicos, moldando as filhas nos valores cristãos e incentivando o voluntariado. Clemens Ladenburger, pai de Maria, é jurista sênior da Comissão Europeia, especializado em questões jurídicas e constitucionais. Sua mãe, Friederike Ladenburger, trabalhava como representante de conferências episcopais europeias, uma função ligada à Igreja Católica. Ainda na infância, Maria se mudou com a família para Bruxelas, capital da Bélgica, devido às responsabilidades profissionais dos pais. Apesar da mudança, a família fazia visitas regulares a Freiburg para comemorar datas importantes ou visitar familiares. Em Bruxelas, Maria frequentou uma escola alemã internacional, onde teve acesso a uma educação de alta qualidade. Essas escolas são conhecidas por oferecer um sistema de ensino rigoroso, com ênfase em línguas, ciências e exatas, preparando os alunos para universidades de elite. Muitos dos alunos eram filhos de diplomatas e funcionários da União Europeia. Maria foi descrita como uma excelente aluna, com grande curiosidade pelas coisas. De acordo com fontes, na adolescência, Maria realizou diversos trabalhos voluntários, um costume altruísta que podemos dizer que ela herdou de seus pais. Entre esses trabalhos voluntários estava o apoio a causas humanitárias, como o acolhimento e ajuda a refugiados, algo que muitos que acompanharam o caso chamaram de ironia do destino. Em 2016, aos 19 anos, Maria retornou a Freiburg para estudar medicina na Universidade de Freiburg, uma das mais prestigiadas da Alemanha. Apesar de ter passado grande parte da vida em Bruxelas, Maria gostava de Freiburg e de seu ambiente mais calmo. Além dos estudos, ela trabalhava voluntariamente em um centro de assistência a refugiados, ajudando na integração de jovens migrantes. Ela também participava de projetos humanitários, incluindo iniciativas para países em desenvolvimento. Um amigo de Maria disse durante uma entrevista que ela acreditava em um mundo melhor. Maria tinha a vida que muitos sonham e estava em um dos seus melhores momentos, mas, infelizmente, algo terrível aconteceria com ela. Na noite de 15 de outubro de 2016, Maria estava em uma festa no campus universitário organizada pela Faculdade de Medicina. Segundo colegas de faculdade que também estavam presentes na festa, Maria parecia muito feliz. Ela estava se divertindo bastante, conversando com vários amigos e quase sempre sorrindo. Quando foi por volta das 2h30 da madrugada do dia 16 de outubro, Maria decidiu ir embora.
Na época, Maria estava morando em um alojamento para universitários localizado no bairro Littenweiler, que fica a cerca de 5 quilômetros do local onde estava acontecendo a festa. Maria então se despediu dos seus amigos e depois pegou a sua bicicleta. Ela seguiu pedalando pela ciclovia ao longo do rio Dreisam, perto do antigo estádio Schwarzwald do SC Freiburg, um trajeto iluminado, mas isolado à noite. Maria poderia ter feito o seu caminho por uma rua convencional, mas ela preferiu seguir o caminho à beira do rio, porque gostava de pedalar e aproveitar a paisagem ao seu redor. Apesar do horário, era comum em Freiburg que mulheres, inclusive jovens, pedalassem à noite sem grandes preocupações, já que a cidade era considerada muito segura. No entanto, depois do terrível fato que eu vou narrar a seguir, isso mudou. Maria seguia o seu caminho pela ciclovia sem preocupação, até que, por volta das 2h50 da madrugada, um homem que estava escondido atrás de alguns arbustos a empurrou violentamente, fazendo com que ela caísse da bicicleta. O ataque foi bem rápido. Maria certamente ficou extremamente confusa e não conseguiu raciocinar para entender o que estava acontecendo. Enquanto ela ainda estava no chão, o homem a agarrou e depois a arrastou para trás dos arbustos, tirando-a da vista de qualquer pessoa que pudesse passar por ali no momento. Na sequência, o homem forçou relações com Maria e disse para ela que, se ela gritasse, ele iria tirar a vida dela. De acordo com as autoridades, o ataque durou cerca de 1 hora e depois disso, o homem sufocou a jovem com o cachecol dela. Maria ficou inconsciente e mais vulnerável do que já estava. O homem, então, a carregou até as águas rasas do rio Dreisam e deixou seu rosto completamente submerso para garantir que ela se afogasse. Por volta das 8 horas da manhã do mesmo dia, uma mulher que estava fazendo sua corrida matinal pelas margens do rio encontrou o corpo de Maria. A princípio, a mulher custou a acreditar no que estava vendo, mas ao se aproximar, viu que realmente se tratava de um corpo. Muito assustada, a mulher ligou rapidamente para as autoridades e informou o ocorrido. Por volta das 8h20, a polícia chegou ao local onde o corpo de Maria foi encontrado, a cerca de 1,5 km da festa universitária que ela havia saído por volta das 2h30 daquela madrugada. De acordo com fontes, as autoridades não tiveram dificuldade para identificar o corpo como sendo o de Maria, já que ela estava portando seus documentos. Ainda de acordo com fontes, a bicicleta dela foi encontrada nas proximidades de onde ocorreu o crime. Havia sinais visíveis de violência no corpo de Maria, mas somente uma autópsia poderia fornecer detalhes cruciais para a investigação. Durante a autópsia, foi constatado que Maria foi vítima de relações forçadas e que a causa do seu óbito foi afogamento, já que havia água em seus pulmões. A autópsia também foi capaz de determinar que Maria havia sido sufocada antes de se afogar. Havia marcas visíveis em seu pescoço, indicando que alguém usou bastante força para privá-la de oxigênio com o objetivo de deixá-la inconsciente. A polícia de Freiburg agiu rapidamente. Formaram uma força-tarefa chamada Soco Dreisam, com 68 investigadores totalmente dedicados a solucionar o caso. Mais de 1.400 pessoas foram entrevistadas e 1.600 pistas foram analisadas. Devido à falta de testemunhas oculares, os investigadores sabiam que seria uma investigação difícil, já que dependeriam exclusivamente de evidências forenses. Uma grande área da ciclovia ao longo do rio Dreisam e também uma parte do rio foram isoladas pelas autoridades, que fizeram uma busca minuciosa por qualquer pista que pudesse levar ao autor do crime. A primeira grande pista encontrada pelas autoridades foi alguns fios de cabelo de 18,5 centímetros. Esses fios eram pretos com pontas descoloridas e estavam enroscados em um arbusto ao lado da ciclovia. Para a sorte dos investigadores, os fios tinham raízes, então seria possível extrair DNA. A outra grande pista encontrada foi um cachecol que estava no rio Dreisam. Mais tarde, foi descoberto que esse cachecol pertencia a Maria e havia sido usado para sufocá-la. Tanto o cachecol quanto os fios de cabelo foram enviados para análise. Durante essas análises, foi descoberto que havia um DNA masculino no cachecol, e esse DNA coincidiu com o DNA dos fios de cabelo que, a essa altura, as autoridades já sabiam que pertenciam a um homem. Em resumo, o DNA masculino encontrado no cachecol
pertencia ao homem cujos alguns fios de cabelo foram encontrados nos arbustos próximos da ciclovia. No entanto, apesar desse grande avanço nas investigações, o DNA encontrado não correspondia a nenhum outro DNA que já estava registrado no banco de dados da polícia. Isso significava que o dono daquele DNA nunca havia sido preso por algum crime grave e, por isso, seu DNA ainda não estava registrado no banco de dados da polícia. Determinadas a pegar o autor do crime, as autoridades foram até a faculdade de medicina onde Maria estudava e colheram o DNA de todos os funcionários e alunos homens da instituição. Os investigadores estavam otimistas de que, se o criminoso estivesse entre esses homens, ele seria rapidamente identificado. Contudo, nenhuma das centenas de amostras de DNA colhidas na universidade era compatível com o DNA encontrado na cena do crime. Isso foi muito frustrante para as autoridades alemãs, que estavam confiantes em solucionar o crime e prender o autor em pouco tempo. Os dias foram passando e nenhum avanço nas investigações foi feito. Com isso, as autoridades decidiram oferecer 6.000 euros como recompensa para qualquer pessoa que tivesse informações que pudessem levar até o autor do crime. Alguns dias depois, esse valor subiu para 35.000 euros, graças a doações de pessoas que acompanhavam o caso e queriam que o autor do crime fosse preso e levado à justiça. Enquanto as autoridades alemãs se esforçavam para solucionar o caso e prender o autor do crime, a família Ladenburger enfrentava o luto. Eles ficaram completamente arrasados com o que aconteceu e se mantiveram reservados. Optaram por manter a privacidade durante o período inicial de luto, evitando aparições públicas ou declarações detalhadas sobre sua dor pessoal. Em um obituário publicado uma semana após o crime, em 23 de outubro de 2016, a família expressou seus sentimentos com a seguinte frase: Maria foi, por 19 anos, um raio de sol em nossa família, e assim permanecerá. Agradecemos a Deus pelo presente que ela foi para nós. Vários moradores organizaram vigílias espontâneas às margens do rio Dreisam, deixando flores, velas e mensagens em homenagem a Maria. A Universidade de Freiburg, onde Maria estudava medicina, emitiu uma nota de condolências, destacando o quanto ela era uma aluna empenhada. O luto se estendeu até a Bélgica. A escola em que Maria estudou desde pequena, em Bruxelas, também emitiu uma nota de condolências. O crime teve grande repercussão em toda a Alemanha. A cidade de Freiburg era considerada muito segura, com uma baixa taxa de criminalidade. A brutalidade do crime deixou todos os moradores chocados e com medo. Muitas mulheres mudaram os seus hábitos, evitando sair sozinhas à noite e, quando saíam, levavam spray de pimenta em suas bolsas. A venda de sprays de pimenta esgotou em lojas locais e a procura por cursos de autodefesa disparou. Estudantes da Universidade de Freiburg, particularmente no campus próximo onde o crime ocorreu, começaram a organizar grupos para caminhar juntos à noite, e aplicativos de segurança, como os que alertam contatos em caso de emergência, ganharam popularidade. Para piorar a situação, apenas 3 semanas após o crime contra Maria, um outro crime muito semelhante ocorreu na cidade de Endingen, uma cidade que é vizinha de Freiburg. A vítima dessa vez foi uma jovem de 27 anos chamada Caroline Gruber. Ela estava correndo sozinha em um parque de vinhedos quando foi atacada por um homem. As autoridades disseram que Caroline não teve a mínima chance. Ela foi atingida com pelo menos 6 golpes violentos na cabeça, e assim como Maria, ela também foi vítima de relações forçadas. O corpo de Caroline foi encontrado em um aterro que fica nas proximidades do Parque de Vinhedos. Endingen possuía uma população pequena, um pouco mais de 9.000 habitantes. Quando os moradores locais tiveram conhecimento sobre esse crime terrível, o medo se espalhou como fogo pela cidade. Não demorou muito para que as pessoas que acompanhavam o caso de Maria fizessem conexão com o caso de Caroline. A semelhança entre os crimes levou muitos a acreditarem que ele tivesse sido cometido pela mesma pessoa, mesmo as autoridades não declarando isso oficialmente. Isso indicava que, talvez, um criminoso em série pudesse estar agindo na região, e como a polícia estava com dificuldades para solucionar ambos os crimes, o medo só foi aumentando. Com isso, não só os moradores de Freiburg e Endingen ficaram apreensivos, mas também todos da região em torno dessas duas cidades. Em Freiburg,
cidade em que ocorreu o crime contra Maria Ladenburger, as autoridades tiveram que colocar mais agentes para patrulhamento devido à pressão popular por mais segurança. O fato de o autor do crime não ter registros criminais na Alemanha dificultou o trabalho da polícia. As autoridades alemãs só tiveram um avanço significativo nas investigações no final de novembro, depois de analisarem milhares de horas de gravações de câmeras de segurança. Eles sabiam que o suspeito tinha cabelos longos, pretos com pontas descoloridas e provavelmente um corte conhecido como undercut, um corte de cabelo em que as laterais e a nuca são raspadas ou cortadas muito curtas, deixando o topo da cabeça com os fios mais longos, criando um contraste. Durante as análises das gravações das câmeras de segurança, os investigadores examinaram as gravações de um bonde que passava por Littenweiler, próximo ao local do crime. Em um vídeo capturado no dia 16 de outubro, 40 minutos antes de Maria deixar a festa, um homem com as características do suspeito foi identificado. Ele embarcou no bonde próximo à universidade e desceu na parada final, a menos de 1,5 km de onde o corpo de Maria foi encontrado. No vídeo, ele foi visto incomodando duas garotas, o que chamou a atenção de uma policial que analisava as imagens. O comportamento suspeito do homem, combinado com a descrição do cabelo, levou à criação de um retrato falado, distribuído a todas as unidades policiais de Freiburg. Em 3 de dezembro de 2016, quase 7 semanas após o crime, a persistência da força-tarefa Soko Dreisam deu frutos. Uma patrulha em Littenweiler reconheceu um jovem que tinha a mesma descrição do retrato falado. Esse jovem foi identificado como Hussein Kavari, um imigrante afegão que disse ter 17 anos. Ele foi preso sem resistência, marcando o fim de uma busca intensa. Quando a polícia anunciou que finalmente havia capturado o possível responsável pelo crime contra Maria Ladenburger, os moradores da cidade de Freiburg e região se sentiram aliviados. Após a prisão de Hussein Kavari, as autoridades colheram o DNA dele, que foi levado para análise. A análise confirmou que o DNA dele era compatível com o DNA extraído do fio de cabelo e também do cachecol encontrados na cena do crime. Só essas evidências colocavam Hussein Kavari na cena do crime. No entanto, a promotoria queria um caso à prova de falhas, para que a defesa do acusado não conseguisse nenhuma brecha. A chave estava no iPhone de Hussein, que ele se recusou a desbloquear. Com isso, a polícia de Freiburg tomou uma decisão ousada e cara. Contratou uma empresa especializada em Munique para desbloquear o aparelho, um processo que levou meses e exigiu um investimento financeiro significativo. Os dados do iPhone revelaram evidências cruciais. Os investigadores combinaram dois conjuntos de dados: geolocalização e dados de atividades do aplicativo Health da Apple. As informações de geolocalização posicionaram o celular de Hussein e, portanto, ele próprio, exatamente no local do crime, entre as 2h46 e 4h02 da madrugada. Mas os dados do Health mostraram uma atividade ainda mais reveladora. O aplicativo, que funciona como um pedômetro digital, registrou poucos passos durante esse período, mas detectou duas atividades classificadas como subir escadas. Analisando a topografia do local, uma margem íngreme do rio, os investigadores teorizaram que esses picos correspondiam aos momentos de esforço físico intenso, quando Hussein arrastou Maria Ladenburger pela encosta, para baixo e depois para cima. Para testar essa teoria, a polícia pensou em algo muito inteligente. Um investigador com porte físico semelhante ao de Hussein foi enviado ao local com um iPhone e replicou os movimentos feitos pelo criminoso naquela noite. O aplicativo Health registrou as ações de maneira idêntica, confirmando a teoria. Foi a primeira vez que a polícia alemã correlacionou dados de saúde e geolocalização para ajudar na solução de um crime. Essas informações adquiridas do iPhone de Hussein foram muito úteis para a promotoria. Quando a identidade do responsável do crime foi divulgado pelas autoridades para a população alemã, o caso entrou em uma grande polêmica. Muitas pessoas que eram contra a política de acolhimento da Alemanha a refugiados disseram que tudo isso era culpa deles, por aceitarem a entrada de qualquer pessoa no país. E isso gerou uma certa divisão entre alguns alemães. Enquanto alguns exigiam maior controle migratório, outros, incluindo organizações de apoio a refugiados onde Maria trabalhava voluntariamente, defendiam a continuação de políticas humanitárias.
Em 2016, Freiburg era um símbolo de acolhimento, com uma grande parte da população abraçando a diversidade e apoiando a política de portas abertas da chanceler Angela Merkel. Por volta de 2016, mais de 1.200.000 refugiados solicitaram asilo na Alemanha, muitos fugindo de conflitos no Oriente Médio e na África. Freiburg, por sua localização próxima à Rota dos Balcãs, acolheu milhares de refugiados, incluindo menores desacompanhados, com apoio de ONGs e famílias locais. A cidade se orgulhava de sua tolerância e seu acolhimento. A taxa de crimes violentos em Freiburg era baixa, com 0,7 homicídios por 100.000 habitantes em 2015. Desse modo, um crime tão grave como o de Maria abalou profundamente a cidade. Hussein Kavari, o autor do crime, chegou à Alemanha em novembro de 2015. Ele estava sem documentos e alegou ser um refugiado afegão nascido em 1999, o que o classificava como menor desacompanhado. Isso garantiu a ele proteção especial. Ele recebeu asilo, foi encaminhado para uma família adotiva, frequentou uma escola local, aprendeu alemão e recebeu benefícios do governo. A família que acolheu Hussein na Alemanha é de origem afegã. Seu pai adotivo é médico e sua mãe uma intérprete. De acordo com fontes, são boas pessoas e nunca tiveram problemas com a lei. Apesar de Hussein alegar ser afegão e ter 17 anos, as autoridades alemãs acabaram descobrindo que tudo isso era mentira. Hussein Kavari não tinha 17 anos nem era afegão. Mentir sobre a idade era uma prática comum entre solicitantes de asilo, já que menores recebem proteção especial e penas menos severas em caso de crimes. A verdadeira identidade de Hussein veio à tona graças a uma advogada grega chamada Maria Helene Nikopoulou, que o reconheceu em fotos publicadas pela imprensa europeia. Maria Helene o defendeu em 2013, na Grécia, onde ele foi condenado por atacar uma estudante de 20 anos em Corfu. Na ocasião, Hussein roubou a garota e depois a empurrou de um penhasco. A vítima sobreviveu milagrosamente após uma queda de mais de 10 metros, mas passou 17 dias no hospital e foi submetida a 3 cirurgias. Ao ser preso, Hussein Kavari afirmou às autoridades gregas que ele era do Irã e tinha nascido em 1996, ou seja, ele supostamente já tinha 17 anos em 2013. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por roubo e tentativa de homicídio. No entanto, devido à superlotação carcerária, ele foi colocado em liberdade condicional em outubro de 2015, após cumprir apenas 18 meses de sua pena. Pessoal, um comentário rápido aqui, pra gente que mora no Brasil e está acostumado com vários casos de crimes, injustiça e um sistema judicial bem falho, vocês podem ver aí que isso ocorre também nos países dito de primeiro mundo, que foi o caso que aconteceu aí na Grécia, e também há vários casos que ocorrem na Europa também. Quem acompanha caso criminal vê isso. Então esse problema não é exclusivamente do nosso país, Parece que é uma coisa que está no mundo todo. Eu só estou dizendo isso por causa que muita gente acha que é só no Brasil que acontecem essas coisas e como se aqui fosse tudo ruim, mas na verdade não é. No mundo todo tem esse tipo de coisa, infelizmente. Hussein, então, se aproveitou disso. Ele violou sua condicional e fugiu da Grécia para a Alemanha, onde sua identidade não foi verificada, devido à falta de integração entre os sistemas de dados europeus. Como ele estava sem documentos, alegou que era afegão e tinha 17 anos, recebendo total assistência do governo. Em Freiburg, Hussein Kavari vivia com total liberdade e sem supervisão adequada. Ele costumava desaparecer por dias, indo para lugares onde consumia álcool e drogas, tais como vodka e haxixe. Sua família adotiva, embora fosse atenciosa, não monitorava seus movimentos, algo que seria questionado no julgamento. De acordo com as autoridades, no dia do crime, Hussein passou várias horas fazendo uso excessivo de álcool e drogas. Depois, ele roubou uma bicicleta e pedalou até o rio Dreizehn, onde se escondeu atrás dos arbustos à espera de alguma vítima. Hussein não conhecia Maria Ladenburger. Foi um crime de oportunidade. E, infelizmente, Maria cruzou o caminho dele sem saber do terrível destino que a aguardava. Muito provavelmente, se não fosse Maria, seria qualquer outra mulher que cruzaria o caminho de Hussein mais cedo ou mais tarde. O julgamento de Hussein Kavari
começou em setembro de 2017, no Tribunal Regional de Freiburg, sob forte segurança e cobertura midiática. Ele enfrentou diversas acusações, homicídio doloso foi uma delas. Durante o primeiro dia do seu julgamento, Hussein tentou construir uma narrativa que depois foi desmentida pelas autoridades. Hussein disse que fugiu do Afeganistão porque seu pai morreu lutando contra um grupo que dominou o país, deixando-o órfão. Ele disse que homens desse mesmo grupo fizeram coisas horríveis com ele, coisas que ele não gostava de falar a respeito. Hussein tentou, com essa história, sensibilizar as pessoas no tribunal, mas não funcionou. A promotoria apresentou evidências esmagadoras. Vídeos de câmeras de segurança mostrando o réu assediando outras mulheres antes do crime, os dados do iPhone e DNA. Os promotores disseram que todas as evidências apontavam que Hussein Kavari havia premeditado o crime, algo que aumentaria a sua condenação. Além disso, as impressões digitais dele, coletadas após sua prisão em Freiburg, confirmaram que ele era o mesmo homem que foi condenado na Grécia em 2013. No segundo dia do seu julgamento, Hussein confessou o crime, mas tentou minimizar sua culpa, alegando estar sob efeito de álcool e drogas. O tribunal rejeitou essa defesa, concluindo que ele agiu com plena consciência. A questão da real idade de Hussein Kavari foi um dos temas centrais do tribunal, pois determinava se ele seria julgado como menor ou adulto. Como todos sabem, ele alegava ter 17 anos em 2015, ano em que entrou na Alemanha. No entanto, ele já havia sido preso na Grécia em 2013 e naquela época também alegou ter 17 anos. As autoridades acreditavam que Hussein pudesse ter mais de 25 anos. Um exame odontológico forense, baseado em um dente extraído por ele meses antes e encontrado em sua casa, indicou que ele tinha entre 22 e 29 anos. A prova definitiva veio de seu pai, contatado no Irã, que confirmou que Hussein nasceu em 29 de janeiro de 1984, tendo 32 anos na época do crime. Desse modo, Hussein Kavari poderia ser julgado e condenado como adulto. Além de confessar o crime, Hussein deu detalhes de como o cometeu. Ele disse que, horas antes do ataque, consumiu 2 garrafas de vodka, cerveja, vinho e substâncias ilegais com amigos, o que o teria deixado sem controle de suas ações. Ele afirmou que havia caído de uma bicicleta roubada porque estava bêbado. Em seguida, viu Maria e a empurrou da bicicleta. Tapou sua boca e a sufocou com um cachecol até que desmaiasse. Depois, forçou relações com ela e a levou até o rio, onde ela se afogou. Segundo ele, sua intenção não era matá-la. Durante o julgamento, um psiquiatra testemunhou que Hussein demonstrava uma prontidão persistente para a violência e uma atitude hostil contra mulheres, sem sinais genuínos de remorso. O especialista alertou para o alto risco de reincidência. Ainda durante o julgamento, foi levantado o fato de os pais adotivos de Hussein não terem o devido controle sobre ele. Conforme mencionado anteriormente, Hussein desaparecia por dias e não dava nenhuma satisfação aos seus pais adotivos. Ele dividia um apartamento independente com outro jovem que era de origem afegã e não tinha regras impostas a ele que deveria seguir. Toda essa liberdade dada a ele foi vista como muito negativa, além de que, antes de ser preso, as pessoas que o conheciam acreditavam que ele tinha 17 anos. Essas falhas foram vistas como graves deficiências. Isso colocou a agência de assistência social responsável sob forte pressão, tanto das autoridades quanto da população. A juíza responsável pelo julgamento, Katrin Schenk, destacou a falta extrema de empatia de Hussein e a sua prontidão para a violência. O julgamento foi complexo e exaustivo, durando mais de 20 dias. Em 22 de março de 2018, o Tribunal Regional de Freiburg considerou Hussein Kavari culpado por todas as acusações. Ele foi condenado à pena máxima do direito alemão, prisão perpétua com culpa especialmente grave, o que torna a libertação após 15 anos extremamente improvável. Além disso, foi ordenada sua detenção preventiva após o cumprimento da pena. Ao receber sua sentença, o criminoso não esboçou nenhuma reação, como se não ligasse para as consequências. O defensor público destinado a Hussein Kavari disse que iria recorrer da sentença, mas acabou desistindo alguns dias depois. A família de Maria Ladenburger não compareceu ao julgamento.
Eles foram representados pelo advogado aposentado chamado Kramer. A condenação de Hussein Kavari trouxe alívio para algumas pessoas. Já outras disseram que ele merecia coisa pior. A família de Maria Ladenburger criou uma fundação chamada Maria Ladenburger Stiftung, que tem como objetivo apoiar estudantes de medicina e projetos humanitários, como bolsas para refugiados. Em um último comunicado público, Friederike Ladenburger disse: "Quero que lembrem de Maria por sua vida, não por sua morte." Agora eu vou falar sobre o desfecho do caso de Caroline Gruber, a jovem de 27 anos que estava correndo em um parque de vinhedos na cidade de Endigen e teve o mesmo destino que Maria. Devido à semelhança entre os dois crimes, muitos acharam que o responsável fosse a mesma pessoa. No entanto, como vocês já sabem, não era. O responsável pelo crime contra Caroline é um motorista de caminhão romeno chamado Cătălin Ciopan, que na época dos fatos tinha em torno de 40 anos. Ele foi preso em junho de 2017, 8 meses após ter cometido o crime. De acordo com fontes, ele era casado e pai de 3 filhos. Após prenderem Cătălin, as autoridades alemãs descobriram que ele era o responsável por outro crime. Esse crime ocorreu em Kufstein, na Áustria, em janeiro de 2014. A vítima era uma estudante de intercâmbio francesa de 20 anos chamada Lucille Clobut. Cătălin fez com Lucille o mesmo que fez com Caroline. A atacou, forçou relações com ela e, em seguida, a matou. Na época desse crime, as autoridades da Áustria encontraram um DNA masculino na cena. Esse DNA pertencia a Cătălin, mas como ele não estava registrado no banco de dados da polícia, nenhuma combinação surgiu. Quando ele foi preso pelo crime contra Caroline, o DNA dele foi coletado e inserido no banco de dados da polícia alemã e, posteriormente, no banco de dados europeu. Isso fez com que uma combinação surgisse com o mesmo DNA encontrado na Áustria, e ele pôde ser responsabilizado pelo crime. Além disso, há a suspeita de que Cătălin Ciopan seja um criminoso em série, cujos crimes tiveram início muitos anos antes. As autoridades da Romênia, país em que Cătălin nasceu, disseram que ele é suspeito de pelo menos 4 crimes semelhantes no país. Esses crimes ocorreram entre os anos de 2000 e 2004 e possuem grandes semelhanças com os crimes que Cătălin cometeu na Áustria e posteriormente na Alemanha. Ainda de acordo com as autoridades da Romênia, Cătălin chegou a ser preso no país em 2005, após forçar relações com uma jovem de 23 anos chamada Ionela. No entanto, por motivos desconhecidos, ele foi liberado e não foi processado. O julgamento de Cătălin Ciopan pelo crime contra Caroline Gruber teve início em novembro de 2017, no Tribunal Regional de Freiburg, o mesmo tribunal em que Hussein Kavari foi julgado. O julgamento durou mais de 30 dias, e ao final, Cătălin foi condenado à prisão perpétua, seguida de prisão preventiva, algo que impossibilita uma possível condicional. Eu não encontrei informações se ele foi formalmente acusado e condenado pelos outros crimes que ele cometeu. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui um vídeo bem mais completo a respeito da história dele, com todas as informações que eu encontrar. É só vocês pedirem aqui para mim nos comentários. No primeiro dia de prisão, Cătălin foi espancado por cerca de 10 detentos, que, ao descobrirem os crimes que ele cometeu, ficaram furiosos. Ele sofreu diversos ferimentos, desde lacerações no rosto até a perda de dentes. Devido a isso, ele teve que ser transferido para outra penitenciária para sua segurança. De acordo com fontes, Cătălin Ciopan e Hussein Kavari cumprem suas penas na mesma penitenciária, mas não há informações públicas sobre se eles interagem um com o outro. O caso de Maria Ladenburger teve grande repercussão em toda a Alemanha, como mencionado anteriormente, e isso fez com que as autoridades adotassem medidas de prevenção para evitar que criminosos travestidos de refugiados entrem no país e causem estragos. Reformas foram implementadas e agora há exames de idade obrigatórios e maior cooperação com a Interpol. As autoridades esperam que, com essas reformas, crimes como o de Maria Ladenburger possam ser evitados. Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Conta aqui para mim nos comentários se vocês já conheciam esse caso, o que vocês acharam dele. E como eu já disse anteriormente, se vocês quiserem,
eu faço um vídeo bem mais completo a respeito do outro caso que eu contei aqui resumido para vocês. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.